O irmão, o que vai, o irmão, como é que ele chama? Irmão Tomás, graça e paz, né? Amém. Então, conforme estamos a pedir para dar uma palavra de ânimo aos irmãos da Igreja Batista de Betel, no Brasil, precisam de uma palavra de ânimo, de força, nesse momento de pandemia. O que é que o irmão tem a dizer para os irmãos? Sim, muito obrigado, irmão Helder. Graça e paz, irmãos do Brasil, da Igreja do Brasil. Na realidade, nós somos irmãos da primeira Igreja Evangélica Batista do Mochico, em Angola, em África. Na verdade, não tem sido fácil as informações que nós temos estado a receber relativamente à pandemia ali no Brasil. Nós passamos na mesma situação, mas nós sentimos com facilidade a diferença, porque o número de contágio e mortalidades no Brasil não se compara em Angola. Em Angola há um número tão reduzido, mas nós temos visto que ali os números têm a tendência de aumentar cada dia, cada vez mais sobem de uma forma que até não conseguimos compreender. Mas todavia, prezados irmãos, nós estamos aqui, temos orado e vamos continuar a orar por vocês. É necessário compreender que os tempos são diferentes. Amém. Se hoje esta é a situação que estamos a passar, nós temos fé que isto vai passar. Não é uma situação eterna. Amém. Para o nosso Deus nada é impossível. Amém. Nós acreditamos que isto poderá passar, então continuam a usar todas as medidas necessárias para precaver-se diante dessa pandemia, cuidar as famílias e continuar a buscar a Deus. Porque este é um deserto, na realidade, que o povo está a passar, mas vamos olhar para aquilo que aconteceu com o povo de Israel. Aleluia. A situação esteve tão difícil, mas depois ficou ultrapassada. Então, acima de tudo, é preciso optar também naquelas medidas de precaução mesmo, para que o contágio não seja tanto. Amém. Então, muita força, irmãos, muita força mesmo, e vamos continuar a orar por vocês. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Então, ao pastor Isaías, irmãos da Igreja Batista do Betel, um shalom, paz e um forte abraço da Igreja Batista do Mochico, aqui a nossa querida igreja. Deus vai dar vitória. Vai. Amém. Amém, irmãos. Obrigado. Boa noite, igreja. Este é o nosso primeiro encontro, né? Nossa primeira quarta-feira. E qual é o objetivo disso? Nós orarmos ao Senhor e nós também aprendermos a orar em tempos de crise. Que a palavra de Deus é muito clara, que nós nem sabemos como orar. E é por isso que nós temos o Espírito Santo de Deus que nos assiste, que nos ajuda, que intercede por nós. E tem um texto que reflete tudo isso que nós estamos passando, que você já conhece muito bem. Está lá em 2 Crônicas 7,14 e nos diz assim a palavra de Deus: então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, buscar a minha presença e afastar de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a terra. É interessante, se nós quisermos que Deus escute as nossas orações, nós precisamos pertencer ao Senhor. Se nós quisermos que Deus escute as nossas orações, nós precisamos nos humilharmos diante do Senhor. E se nós quisermos que Deus escute as nossas orações, nós precisamos buscar o Senhor. E se nós quisermos também que Deus escute as nossas orações, nós precisamos arrepender e mudar de atitude. Este é o nosso objetivo.
Toda quarta-feira estaremos aqui. Vem orar conosco, coloque seu pedido de oração na página da nossa igreja e com certeza nós teremos aqui um grupo de irmãs orando pela sua vida. Vai ser muita bênção nessa quarta-feira, nesse dia que Deus preparou para nós. E que Deus assim nos abençoe. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e até onde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: este aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Oh, oh, oh. Lembra de onde você veio e até onde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: olha, este aí eu vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Olá, irmãos da Igreja Batista Betel, em Pouso Alegre, essa cidade bonita aí do sul de Minas, região da qual eu tive o privilégio de conhecer, morar e poder exercer ministério nessa região, na cidade de Ilicínia, Cristais, Iguapé, também na cidade de Boa Esperança, ajudando na plantação destas igrejas,
na restauração da Igreja de Boa Esperança. Quero aqui saudar os irmãos com a graça e a paz. Também quero mandar um abraço aí para o pastor Isaías, agradecer por esse convite de estar hoje aqui ministrando ao coração dos irmãos. Para mim é sempre um grande prazer. Quero também dizer para os irmãos que é um grande desafio falarmos sobre oração. Oração em tempo de crise. Porque oração para nós já é uma crise. Nós enfrentamos a crise da oração. Não estamos acostumados a orar. E quando oramos, não fazemos da maneira adequada. O próprio Senhor Jesus disse que os seus discípulos tinham dificuldade de oração e essa dificuldade permanece até os dias de hoje. Por isso, não podemos começar essa mensagem de maneira diferente, a não ser orando, pedindo a Deus a sua misericórdia, a sua graça, a sua iluminação para entendermos o recado que Deus tem para mim e tem para você nesse dia. Vamos orar nesse momento? Deus querido e Pai bendito, louvado e exaltado seja o Teu nome. Ó Pai, o Senhor é grande, o Senhor é excelso, o Senhor é formidável. O Senhor é um Deus que age hoje e sempre. O Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que transforma, o Senhor é um Deus que muda toda e qualquer situação. É por isso, Pai, que nós nesse instante clamamos ao Senhor e pedimos aqui, Deus, a sua intervenção sobre a humanidade. Deus, nesse tempo de crise sanitária que estamos vivenciando, e entendemos, Pai, que a solução está em Ti. O socorro vem do Senhor e por isso clamamos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, nós precisamos entender algo importante a respeito da oração. Oração não é um conjunto de pedidos que nós fazemos a Deus, não é uma lista de desejo que nós apresentamos ao Senhor. A oração é muito mais do que isso. Oração é um relacionamento com Deus. Oração é um tempo de devoção, é um tempo de dedicação ao Senhor, é um tempo de consagração ao Senhor, é um tempo de envolvimento com o Espírito Santo. E nós precisamos entender isso. Por isso, muitas pessoas hoje em dia, sabedoras do poder que existe na oração, e a oração é poderosa, através dela o Senhor Jesus nos ensinou que nós poderíamos expelir os demônios através da oração. Através da oração nós poderíamos orar para que os enfermos fossem curados. A oração é poderosa, mas ela também se torna muitas das vezes um motivo de frustração, porque as pessoas não conseguem orar como convém orar, e isso se torna um motivo de crise na vida de cada uma delas. E hoje nós queremos aqui compartilhar com os irmãos um pouco a respeito da vida do profeta Isaías. No capítulo 6 do seu livro, o profeta Isaías está em meio a uma crise, não apenas uma crise pessoal, mas ele estava vivenciando uma crise na sua nação. Ele estava ministrando a um povo que estava em crise. Os poderes constituídos estavam em crise. O poder legislativo, o poder judiciário estavam com suas togas manchadas. O poder legislativo criando leis que desfavoreciam os pobres, e também o poder executivo havia se extirpado. O rei morreu. E o texto que nós queremos ler encontra-se aí no livro de Isaías, no capítulo 6, e diz assim a palavra do Senhor: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas abas, ou as abas de suas vestes, enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2
voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha que experiência formidável, a experiência de Isaías. É sim uma experiência de oração, é sim uma experiência de devoção, é sim uma experiência de envolvimento com o Senhor, em que ele fala, mas que ele também escuta a voz do Senhor. A Bíblia diz que Isaías estava vivendo um tempo de crise. O versículo 1 do texto da palavra do Senhor aqui diz: no ano da morte do rei Uzias. Ora, o rei Uzias havia sido um excelente rei. Ele havia tirado os altares da casa do Senhor. Ele havia destruído aquela serpente de bronze que fora feita lá quando o povo caminhava no deserto, e até aqueles dias ainda adoravam aquela serpente. Foi ele quem a destruiu, foi ele que tirou e extirpou a idolatria de Israel. Mas agora, esse rei que obteve destaque no seu reinado, o poder maior, que não representava apenas um poder político, mas também um poder espiritual. A Bíblia diz que o rei Uzias estava morto, e diante dessa crise em que o povo clamava uns para os outros: o que será de nós? Como haveremos de proceder diante da morte do rei Uzias? A palavra do Senhor diz que em meio a essa crise vivenciada pelo povo, Isaías teve uma experiência de oração. E como disse aqui, oração não é uma lista de pedidos. Oração é envolvimento com o Senhor. Oração é uma experiência com o Senhor. Oração é uma vida de devoção com o Senhor, em que você fala, mas em que você também ouve aquilo que o Senhor tem a te dizer. E nessa experiência vivida por Isaías, em meio à crise que o povo estava vivenciando, nós aprendemos 3 coisas importantes. O que a oração pode nos trazer em tempos de crise? As orações que fazemos em tempos de crise, o que elas podem promover nas nossas vidas? Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui que a experiência de oração de Isaías, naquele tempo de crise, o conduziu a uma visão diferenciada de Deus. Olha só que coisa maravilhosa! Enquanto as pessoas estavam ali perdidas, as pessoas estavam em desespero, as pessoas não sabiam o que fazer, elas haviam perdido o seu exemplo maior da nação, elas haviam perdido o seu rei, elas haviam perdido a sua referência, mas diante de tanta crise, a Bíblia diz que Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Que coisa maravilhosa! Ele não viu um Deus em desespero, ele não viu um Deus andando de um lado para o outro, preocupado com aquilo que iria fazer. A visão de Isaías é a visão de um Senhor Deus, de um Deus sentado sobre um alto e sublime trono. O fato de estar sentado denota que ele tem todo o controle de toda a situação.
Meu querido, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você aqui nesse momento, que mesmo diante da crise que nós estamos vivenciando, uma crise sanitária que assola a humanidade, eu quero dizer para você que Deus não perdeu o controle de absolutamente nada, e isso Ele nos revela por meio da oração. Deus continua no controle de todas as coisas, Ele continua sentado, tendo o domínio de todas as coisas, e não só o domínio, Ele não está apenas assentado, mas assentado num trono. Isso quer dizer que Ele governa todas as coisas. A oração aqui feita por Isaías, esse momento de devoção de Isaías, levou Isaías a ter uma visão de um Deus que tem o controle de todas as coisas, que está sentado sobre um alto e sublime trono, e de lá Ele governa o seu povo. É sim momento de desespero. Nós ligamos os telejornais e nos desesperamos com tantas notícias ruins, mas em meio a isso, quando nós desligamos a nossa televisão, quando nós nos afastamos das redes sociais, e quando nós fazemos aquilo que Jesus nos ensinou, quando nós entramos para o nosso quarto, fechamos a porta, falamos ao nosso Pai que está em secreto, quando nós o convidamos para essa comunhão através da oração, Ele nos revela a sua autoridade, Ele nos revela a sua soberania, Ele nos revela o seu poder, Ele nos revela que Ele tem o domínio de todas as coisas. Talvez você, meu querido, tenha perdido o controle da sua vida em meio a uma pandemia. É comum e temos visto isso acontecer. As pessoas estão perdendo o equilíbrio emocional, as pessoas estão abandonando a fé, as pessoas estão entrando em crise financeira e econômica. Eu quero dizer para você que Deus não está em crise. Essa crise nos pertence, ela não pertence ao Senhor. É por isso que nós precisamos, por meio da oração, nos relacionar com esse Deus que tem o domínio de todas as coisas. Foi essa a visão de Isaías. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas vestes enchiam o templo. Que coisa, que visão maravilhosa, que visão maravilhosa. Em segundo lugar, quando Isaías começa a se relacionar com o Senhor, nesse tempo de crise, ele tem uma visão de si mesmo. A Bíblia diz aqui no texto da palavra do Senhor, que aqueles serafins voavam de um lado ao outro. Então no versículo 5 a Bíblia diz assim: então Isaías disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha só que coisa maravilhosa. Quando nós oramos ao Senhor em tempos de crise, nós temos uma visão de um Deus soberano que cuida de todas as coisas. Mas nós também temos uma visão ao nosso próprio respeito. Nós, através da oração, Deus nos mostra quem nós somos e nos mostra a nossa condição. E a condição de Isaías era senão a condição de um pecador. Ele diz: ai de mim. E aqui ele nos revela três coisas. A primeira delas, ele revela a sua condição. Ele era um homem perdido. Sim, meu querido, Isaías é um homem perdido. Apesar de ser um profeta, ele está aqui diante do Senhor, naquele momento de devoção, naquele momento sublime que ele está tendo um encontro com o Senhor, um momento de encontro com Deus por meio da oração e da devoção. E ele tem uma visão de si, e ele chega à segunda questão: eu sou um homem pecador, eu sou um homem que preciso de Deus, confirmando aquilo que nos diz Paulo na carta aos Romanos: porque somos pecadores,
todos somos pecadores, não há um justo, um sequer. E meus queridos, Deus responde às nossas orações quando nós não fingimos ser para Deus aquilo que nós não somos. Meus queridos, Deus conhece o nosso coração. Diante das crises, não é tempo de se esconder, não é tempo de querer enganar o próprio Deus, é tempo de dizermos para Ele realmente quem nós somos, e Ele sabe quem nós somos, e o Espírito Santo nos mostra quem nós somos. Eu e você somos pecadores, somos miseráveis. O apóstolo Paulo, escrevendo no Novo Testamento, ele diz: miserável homem que sou. Nós somos miseráveis pecadores. É a primeira revelação que Isaías tem de si mesmo diante daquele tempo de devoção. A segunda delas, ele diz: sou um homem de lábios impuros. Sou um homem de lábios impuros. Ele era um homem perdido e um homem de lábios impuros. Imagina só o que isso representa para um profeta, um homem que tem os lábios ungidos para pregar a palavra de Deus, um homem que deveria pregar a verdade e falar a verdade. Ele está confessando aqui que existe uma crise instaurada nele. Ele está vivendo uma crise pessoal. Não era apenas uma crise da nação, não havia apenas um problema estabelecido com a morte do rei, havia um problema com o próprio profeta, havia um problema pessoal, e esse problema pessoal é que ele tinha lábios impuros. Sabe, meu querido, Deus vai revelar para você, diante de todas essas crises que nós estamos vivendo no mundo, Deus há de revelar qual o nosso pecado. Isso é um tempo que nós estamos vivendo enclausurados nos nossos próprios lares. É um tempo que a gente não está tendo como observar o erro alheio. Esse é o momento que nós olhamos para dentro de nós. Quando nós entramos para o nosso quarto, quando nós fechamos a porta, quando nós falamos ao Pai que está em secreto, ali não há como nós falarmos dos outros. Ali nós temos que falar de nós mesmos, porque nós estamos diante daquele que nos conhece, daquele que sabe quem realmente nós somos. E é por isso que ele diz então, a terceira coisa a respeito de si, ele vai dizer: habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu estou em pecado, eu tenho lábios impuros, e o povo que eu misturo com eles, o povo do qual eu convivo com eles, está na mesma situação que eu estou. Meu querido, a palavra do Senhor nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e confessar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, responderei a esse povo, sarando a minha terra. Meus queridos, Deus está nos mostrando diante dessa crise, Deus está nos mostrando quem nós somos. E nós somos pecadores. Nós precisamos do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos de uma intervenção de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos de um milagre de Deus nas nossas vidas. E é por isso que nós nessa noite, nesse momento, precisamos ter esse encontro com o Senhor. E em terceiro lugar, o que nos é revelado mediante a oração em tempo de crise, a Bíblia diz no versículo de número 7, que um daqueles serafins voou em direção a Isaías com uma brasa, tocou a sua boca e diz: eis que os teus lábios foram tocados, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado.
É um tempo que Deus, meu querido, quer perdoar os nossos pecados, mas muito mais do que isso, Ele quer purificar as nossas vidas, para que Ele possa usar as nossas vidas. No versículo 8, depois de tudo isso, depois da visão da soberania de Deus, depois da visão da sua pecaminosidade e da sua iniquidade e da sua pequenez, Ele agora tem uma visão do chamado de Deus. E aí no verso 8 diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então Isaías, ouvindo a voz de Deus, ele responde e disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus só vai nos enviar, Deus só vai nos usar, meus queridos, depois que Ele nos purificar, depois que nós reconhecermos quem nós somos e quem Ele é. Deus só usa a sua vida e só usa a minha vida depois que a gente entra num relacionamento profundo com Deus. E nesse relacionamento profundo de oração com Deus, Ele nos revela quem Ele é, e Ele nos revela quem nós somos, e Ele nos revela a urgência do seu chamado para curar essa nação pecaminosa, levando o evangelho da salvação. É por isso, meus queridos, que a crise está instaurada na humanidade, e nós precisamos sair dessa crise ouvindo a voz de Deus a nos chamar. Nós precisamos sair dessa crise ouvindo Deus dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E a nossa oração ao Senhor, a nossa resposta ao Senhor é: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero dizer para você que me ouve, meu irmão, Isaías estava vivendo num tempo de calamidades espirituais, calamidades políticas, calamidades econômicas. Eu quero dizer para você que em meio a tantas calamidades, a tantas crises, Isaías resolveu fazer uma coisa. Ele resolveu ter um relacionamento com Deus. Ele resolveu se aproximar do Senhor. Ele resolveu ter um tempo de oração com o Senhor. E como fruto desse momento de devoção com Deus, Deus revela 3 coisas a Isaías. Revela a sua soberania, revela o seu poder e a sua majestade. Deus revela para Isaías quem era realmente Isaías, um boca suja. Isaías era um pecador. Isaías era um homem que precisava do toque de Deus, precisava ter o toque na sua boca. E depois que ele tem os seus pecados perdoados, a Bíblia diz que Deus mostra a terceira coisa a Isaías: a necessidade de um mundo perdido e que precisava de arautos do Senhor, e que precisava de mensageiros do Senhor para levar a mensagem de salvação. Eu quero dizer para você que o que Deus está te mostrando nessa noite é justamente isso. Ele está te mostrando nesse tempo de crise que você precisa se envolver com Ele em oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, confessar os seus pecados, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus possa abençoar a minha vida e abençoar a sua vida. Eu quero terminar esse vídeo orando por você nesse momento. Eu quero orar pela sua vida, quero agradecer ao pastor Isaías, quero agradecer à igreja por nos acompanhar, por nos ouvir. Que Deus abençoe você e sua casa. Vamos orar? Deus querido e Pai bendito, ó Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. É Pai da eternidade. Tu és Salvador. Tu és Consolador.
E nós clamamos ao Teu Espírito nesta hora, Senhor. Seja com o Teu povo, Pai, que se reúne agora na Igreja Batista Betel, ali na cidade de Pouso Alegre. Ó Pai, seja com os Teus filhos. Ó Deus, dê livramento aos Teus filhos. Derrame Tua graça sobre os Teus filhos. Mas oramos também pela nação, Pai, pela humanidade, Senhor. Livra-nos desse vírus maldito, Senhor. Que de fato o Teu Espírito possa pairar sobre a humanidade, nos levando, Deus, ao arrependimento e nos levando a ter a certeza de que o Senhor controla todas as coisas. No nome de Jesus, nós oramos nesse momento. Amém e amém. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Um beijo aí no coração de todos. Não há outro como tu.
compara a tua grandeza, nada se compara a tua supremacia, Senhor. Tu és o meu tudo, Tu és o nosso tudo. Nós te amamos, Senhor. Nós te entronizamos, Senhor. Receba toda a honra, receba toda a glória. Há poder neste nome, o nome que cura, o nome que liberta, o nome que salva, o nome que restaura. Aleluia! Santo é o teu nome. Só de mencionar esse nome, as cadeias caem, as muralhas caem, a pandemia cai, a enfermidade cai, pelo poder do nome de Jesus. Receba a cura, o refrigério, o bálsamo, porque o Espírito Santo de Deus está aí. Aleluia! Com teu poder, cadeias se rompem, cantarão os céus e a terra. Santo é Jesus, santo é o teu nome, Cristo, Cristo, Cristo. Com teu poder, cadeias se rompem, cantarão os céus e a terra. Tu és santo, Senhor, tu és santo, Senhor. Cristo, 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 vem adorar aquele que venceu, a luz do mundo que nos resgatou. Não há um nome igual, não há um nome igual, Cristo nosso Deus. Oh, oh, o vencedor que à direita está, diante de ti montanhas cairão. Não há um nome igual, não há um nome igual, Cristo nosso Deus. Com teu poder, cadeias se rompem, cantarão os céus e a terra. Santo é Jesus, santo é o teu nome, Cristo, Cristo, Cristo. Com teu poder, cadeias se rompem, cantarão. Santo é Jesus, santo é o teu nome, Cristo, Cristo, Cristo. Vem adorar aquele que venceu, a luz do mundo que nos resgatou. Não há um nome igual, não há um nome igual, Cristo nosso Deus. Oh, oh, o vencedor que à direita está, diante de ti montanhas cairão.